Você pode se assentar. Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia. Lucas, capítulo 4. Quero ler com você alguns versículos aqui bem rapidinho. E a gente vai conversar mais um pouquinho. Já temos conversado algumas quartas-feiras sobre esse texto. E eu queria conversar hoje com você mais um pouquinho. Amém? Lucas capítulo 4, isso já está lá no projetor, pessoal, o negócio aqui é top. Amém? Você achou aí no seu celular, no seu tablet, na sua Bíblia? Se não achou, pode pegar uma colinha ali no nosso projetor, assentados mesmo. Vamos ler Lucas capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim. Amém? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, aos fins dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o homem ou o ser humano não viverá só de pão. Agora, verso 13, que nos diz assim para a gente fechar. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus, até momento oportuno. Amém? Pedro já orou por mim, foi assim, Pedrinho? Agora eu quero orar por você. Você pode fechar seus olhos só por alguns segundos? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos na tua casa mais uma vez, depois de mais um dia de trabalho, mais um dia, para muitos, corrido, complicado, conturbado, mas o Senhor nos permitiu a chegarmos até a tua casa mais uma vez, porque nós cremos que o Senhor ainda tem algo para cada um de nós. Por isso, Paizinho, nós te pedimos nesse momento, através da ministração da tua palavra, fala mais um pouquinho com a gente. Fala nos nossos corações, fala, Senhor Deus, até aquilo que a gente não está nem um pouquinho a fim de ouvir nessa noite. Mas fala, Paizinho, que saímos daqui nessa noite certos de que ouvimos não outra voz, senão a tua. Em nome de Jesus, Paizinho, é o que te oramos e já te agradecemos, e todo o povo de Deus receba e diga amém, queridos, graças a Deus. Queridos, para chegar aqui hoje foi meio complicado, né? A gente foi buscar o Vitor na escola e o trânsito no Rio deu um nó. Simplesmente um nó, para tudo que é lugar que você ia, a gente ia buscar ele na Tijuca, fomos aqui por trás e tal, chegou ali na Cidade Nova, ali tudo parado, aí a gente, cortou por dentro, vamos pegar pelo Rio Comprido. Quando chegou aqui na Itapiru, tudo parado, falei, Jesus, meu amado, obrigado, meu querido. Quando chegamos na Itapiru, tudo parado, enfim, queridos, conseguimos chegar lá perto do colégio, minha esposa ainda foi uma parte a pé, eu parei numa rua daquela lá, depois ela voltou e a gente veio embora, enfim, conseguimos chegar. Eu falei até com o Daniel, avisa a galera lá que a gente está chegando. Mas graças a Deus, estamos aqui. Por que eu estou falando isso? Porque eu não tenho a menor dúvida que, assim como eu, você também enfrentou lutas para chegar aqui nessa noite. Quantos enfrentaram lutas para estar aqui nessa noite? Levanta a sua mãozinha assim, fala, pastor, eu enfrentei uma luta, pastor. É assim que funciona. E aqueles que de repente pensam que não enfrentaram, é porque você não sabe o que aconteceu no reino espiritual para que você aqui não chegasse. Lutas que Deus nem permitiu que você visse, soubesse ou tivesse conhecimento, não conseguiram te impedir de chegar, e você está aqui exatamente porque Ele trouxe você aqui, porque Ele tem algo especial para o meu coração e para o teu coração nessa noite. Quantos creem assim? Digam amém. Então vira para quem está perto de você e diz assim, fica ligado que Deus tem a palavra para o teu coração. Amém, queridos? Amados, utilizando esse trecho, ou esse texto, nós temos falado um pouquinho aqui sobre vencendo batalhas espirituais, que foi o que Jesus passou aqui, uma intensa, tremenda, pesada batalha espiritual, num embate ali direto, frente a frente, cara a cara, ele e o diabo. E obviamente, não precisa nem ser profeta para saber o final da história, para saber quem é que vai sair vencedor num embate desse, né? Jesus e o diabo, não tem nem para saída para o diabo, né? Mas, mesmo vencendo, queridos,
ele deixou algumas lições aqui importantes para mim e para você, e nós já falamos sobre algumas delas importantes aqui, mas eu me lembro que na semana passada, nós paramos no verso 3, que eu vou pedir a Cris para botar para a gente, Lucas 4, 3, que nos diz assim, vai aparecer ali a criança, ó. Ô glória, obrigado Cris. Então o diabo disse a Jesus, e a gente aprendeu aqui, vou relembrar você o que a gente aprendeu quarta-feira passada, não vou nem falar das anteriores, mas quarta-feira passada a gente aprendeu aqui, primeira coisa que a gente aprendeu, a Bíblia diz que o diabo se aproximou de Jesus, e o diabo fez o que no ouvido de Jesus? Falou. Então você aprendeu aqui, quantos estiveram aqui quarta-feira passada? Levanta sua mão para eu saber. Isso, teve uma galera que estava aqui, né? Então a gente aprendeu aqui, que o diabo falou com Jesus, então a primeira lição, Deus fala, mas o diabo também. Então o grande desafio para nós, servos de Deus, é discernirmos, entendermos, decifrarmos quando é Jesus que está falando e quando é o diabo. Você está conseguindo compreender? Ah, pastor, mas deve ser diferente. Aí que você se engana. Aí que você se engana. A Bíblia diz que o diabo ele se disfarça em anjo de luz. Se ele se disfarça em anjo de luz, será que ele não pode de repente, né, imitar uma vozinha para falar com você, para tentar te enganar, para tentar te iludir? Né? Porque ele é o pai da mentira, então ele é bom no negócio. O diabo, uma coisa a gente tem que admitir, ele é bom naquilo que ele faz. Você está conseguindo entender? Então a gente aprendeu aqui o quê? Que o diabo também fala. Outra coisa, a primeira coisa que ele falou para Jesus, se você é o Filho de Deus, olha aí, tentando colocar no coração de Jesus uma coisa que quando entra no nosso coração é complicado, uma coisa chamada dúvida. Tanto que a Bíblia diz o quê? Que aquele que tem fé, ele não pode duvidar, porque se você duvida já não tem fé. Não é assim, queridos? Porque a Bíblia diz que fé, Hebreus diz o quê? A fé é a firme convicção, fundamento também serve, ou firme convicção. Quem tem convicção não tem dúvida, sim ou não? Então fé e dúvida não combinam. Amém, queridos? Então o diabo tentou aqui fazer o quê? Colocar dúvida no coração de Jesus, que é o que ele tenta fazer no meu coração e no teu ainda hoje. E outra coisa, junto com a dúvida, né? Se você é o Filho de Deus, tentando causar em Jesus ali, queridos, uma outra coisa que de vez em quando ele faz comigo e com você, ou tenta fazer, né? Que tenta causar em nós uma crise de identidade, para que a gente não saiba exatamente quem nós somos. Na semana passada, eu me lembro que a gente falou muito sobre isso aqui, a importância de você saber quem você é. Por que é importante sabermos quem nós somos? Para que nós não pensemos ser mais do que somos, porque tem isso, né? Alguns, já chega até ao quadro de ser uma doença, vamos dizer assim, né? Alguns têm o chamado complexo de superioridade. O cara acha que ele é o cara, não é assim? Ou seja, ele acha que ele é muito mais do que ele na verdade é. E tem também aqueles que, o contrário, o chamado complexo de inferioridade, é aquele que se acha sempre o menor, sempre o pequeno, sempre o mais fraco, sempre o mais incapaz, ou seja, é um complexo de inferioridade. Então por isso que você precisa, eu e você precisamos saber quem somos, para que a gente não pense que a gente é mais do que realmente somos, mas para que também não pensemos que somos menos do que pensamos, para que a gente saiba exatamente quem nós somos, e você precisa saber exatamente quem você é. Você está conseguindo entender? Foi isso que ele fez aqui com Jesus. É como se ele estivesse falando assim, vem cá, tu é mesmo o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, olha só, tentando colocar dúvida, tentando trazer uma crise de identidade ali no coração de Jesus, mas não conseguiu, né, queridos? Porque ele estava falando com Jesus. E aí ainda diz o seguinte, se você é o Filho de Deus, a primeira proposta, transforma estas pedras, ou esta pedra, como está ali, né, em pão. Por que ele fez essa proposta? Só estou relembrando que a gente falou semana passada, para a gente entrar em algumas coisas nessa semana que eu quero dividir com você. Por que essa foi a primeira proposta que o diabo fez para Jesus? 40 dias jejuando. Jesus estava o quê? Com fome, queridos. Com fome. 40 dias sem mastigar alguma coisa. Eu conheço uns camaradas que se ficar 40 minutos já dá ruim. Quanto mais 40 dias. Jesus estava com fome, porque a Bíblia diz, no fim dos quais teve fome. O diabo se aproximou dele e ofereceu logo, cara, transforma essas pedras em pães aí, cara. O diabo sabia que naquele momento aquela era a área que Jesus estava o quê? Vulnerável. Cuidado, queridos, que a gente falou isso aqui semana passada. Ele atua exatamente na minha e na tua vulnerabilidade. Ele sabe exatamente quais são os nossos pontos
fracos, é aí que ele atua. Ou é pelo menos aí que ele tenta atuar, porque ele não é bobo nem nada. E além de ser esperto, eu vejo aqui não só esperteza, mas eu vejo aqui também uma outra característica do diabo. O diabo, ele é covarde. Você quer ver uma coisa, queridos? Uma das maiores covardias que o diabo faz, eu falo isso porque eu passei por isso. Uma das maiores covardias que o diabo faz com o ser humano, quando o ser humano perde um ente querido. Aí alguém leva o camarada lá nesse centro de mesa branca, não é assim que fala? Aí senta você lá, né? Você perdeu um ente querido, você está fragilizado, você está sentindo a dor da saudade, da ausência. E aí o diabo, como sabe muita coisa, entra um demônio lá no corpo da pessoa lá, começa a falar com a voz da pessoa, começa a falar coisas que de repente só a pessoa e você e ele sabiam. Por que eu falei para os irmãos que eu passei por isso? Queridos, como eu já disse aqui para alguns amados, eu perdi minha mãe. Meu pai, quando morreu, tinha 4 meses de nascido. Então, não senti. Vim sentir depois. Até hoje eu sinto a falta de um pai humanamente falando. Até hoje. Para os pais terem noção de quanto faz falta. É por isso que eu me esforço o máximo para ser um pai presente na vida dos meus 2 filhos. Porque eu sei a falta que faz um pai. Então, queridos, meu pai morreu, eu tinha 4 meses, não senti muito. Mas quando a minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos de idade. Queridos, presta atenção. 7 anos é uma criança. Sim ou não? E sabe o que aconteceu, queridos? A minha irmã já estava com 10 para 11 anos, mais ou menos. E quando a minha mãe faleceu, a minha mãe tinha uma tia, que inclusive foi a que me criou, que era muito colada com ela, minha tia Zeni. E logo assim que a minha mãe faleceu, queridos, nós não conhecíamos a Jesus, a família ninguém conhecia Jesus. Aí foi um camarada lá na casa da minha tia, lá, que batia um negócio de um tambor. E aí, queridos, numa dessas cerimônias, um demônio lá pegou a minha tia, e esse demônio falou que, olha só como é que o diabo é covarde. E esse demônio falou que a alma da minha mãe estava sofrendo porque estava sem luz. Se hoje em dia eu falava assim, irmão, liga para a light, né? Não tem problema, está sem luz, né? E aí, queridos, o que aquele demônio falou para minha tia? A alma da Glória, que era minha mãe, sabia o nome? A alma da Glória está padecendo porque está sem luz. Porque os filhos não estão cuidando da alma dela, olha só, queridos. Uma criança de 7, outra de 10 anos. Amados, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu não me lembro quantas vezes eu e minha irmã compramos uma caixa de vela. Toda segunda-feira. A gente comprava uma caixa de vela. Vou ser bem sincero aqui para os irmãos. Podia não ter o dinheiro para comprar o pão, mas para comprar a desgraça da caixa da vela tinha que ter. E a gente ia para a igreja católica, querido, toda segunda-feira, acender aquela caixa de vela lá por causa da alma da minha mãe que estava padecendo. E eu quero ser bem sincero para os irmãos, com 7 anos, eu olhava aquele negócio e eu pensava assim, tem alguma coisa que não está batendo. Como é que pode? A alma da minha mãe está sofrendo e essas velinhas aqui vão iluminar ela. Queridos, com 7 anos eu já queria entender aquele negócio. Só que eu não questionava. Porque eu e minha irmã fomos obrigados a fazê-lo. Você está conseguindo compreender? Pastor, por que o senhor está falando isso? Para você entender como é que muitas vezes o diabo age. E o que mais me deixa em crise é porque ele fez aquilo comigo, com a minha irmã e com uma boa parte da minha família, porque nós não conhecíamos a Jesus. E eu entro em crise quando eu vejo hoje crentes que conhecem a Jesus se deixando enganar pelo diabo. Ainda hoje. Aí eu entro em crise, queridos. Principalmente, agora eu vou falar com muita liberdade, graças a Deus por isso, principalmente se esse crente é membro da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, porque aqui desse púlpito você não ouve outra coisa, senão a palavra. Igreja Batista Central do Rio de Janeiro tem uma escola bíblica dominical de qualidade, para você aprender, para você não ser mais enganado, porque isso é característica dele, mentiroso, covarde. Você está conseguindo compreender, queridos? Isso aprenda aqui, a gente falou sobre isso bastante na semana passada. Ele conhece nossos pontos fracos. Queridos, isso é extremamente importante. Você precisa conhecer o seu ponto fraco e você precisa admitir o seu ponto fraco. E se necessário for, peça ajuda.
peça ajuda. Se você identificou que você tem problema numa área, meu amado, minha querida, pede ajuda antes que seja tarde. Você está conseguindo entender? Na Bíblia a gente tem inúmeros exemplos, eu vou te dar um só. Um camarada fortão, que não podia cortar o cabelo, quem era? Que obviamente a força dele não tinha nada a ver com os cabelos, tá, querido? Só para os irmãos entenderem um negocinho aí. Mas enfim. A Bíblia diz que Sansão viu uma menina, gostou dela. E se você ler o livro de Juízes, você vai ver que Dalila não foi a única não, tá, queridos? Sansão teve uns outros probleminhas aí nessa área. Porque tinha problema onde? Nessa área. E se envolveu com uma mulher chamada Dalila, que os irmãos conhecem a história. E a Bíblia nos diz que quando ele falou para os pais, o pai falou, meu filho, os pais aconselhando, né? Meu filho, arruma daqui do meio do nosso povo aqui, tem que ser de lá. Mas a Bíblia diz que Sansão falou, não, eu gostei daquela, eu quero aquela. E foi aquela com quem ele ficou, e a história dos irmãos já conhecem. Por quê? Porque Sansão tinha um problema nessa área, queridos. Precisava ser tratado. Você está conseguindo entender? E é o que Deus tem feito com a gente nessas quartas-feiras, amados. Tratado a gente. Tratado. Mas para ele tratar, vou trazer um exemplo bem humano, natural, superficial, para você entender. Você chega no médico e fala assim, doutor, estou passando mal. Primeira coisa que o médico vai te perguntar, alguém pode me ajudar? Obrigado, Jorge. Repete, Jorge. O que você está sentindo? Esses dias eu fui ao médico. Estava com uma dor na perna, os irmãos viram, né? Eu andando aqui na vigília, né? Graças a Deus, né? Fui no médico, quando eu sentei, a doutora, a primeira coisa que ela perguntou, em que eu posso te ajudar? Aí eu falei para ela, doutora, estou com um negócio aqui, dor aqui na perna, não falei nem para ela a minha idade, porque senão ela fala assim, meu filho, vai para casa que é normal. Não, ela passou um remedinho, graças a Deus, anti-inflamatório, o negócio já ficou legal, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu cheguei para ela e expus a área que eu estava precisando ser tratada, porque se eu não falo nada, problema na perna, ela passa um remédio para quê? Para a cabeça. Aí, qual o problema? Ia melhorar a perna? Não. Porque eu não falei para ela qual era a área que eu estava precisando ser tratada. Meu amado, faça isso nessa noite. Fala para Jesus, pastor, mas ele não sabe? Claro que ele sabe. Quando ele chamou Bartimeu, que ele perguntou, o que queres que eu te faça? Será que ele não sabia que aquele camarada queria enxergar? Sim ou não? Sabia. Mas ele queria ouvir Bartimeu externar. Tem momentos na nossa vida que Deus quer te ouvir falar. Eu que não sou Deus, dependendo do olhar dos meus filhos, eu sei o que eles estão querendo. Já levei o Vitor muitas vezes na loja americana. Pelo olharzinho dele, eu já sei o brinquedinho que chamou a atenção dele. Eu falei, gostou desse. Eu nem sou Deus, hein? Ainda mais o nosso Deus, Ele sabe, amado, mas Ele quer te ouvir falar. Ele quer que você confesse. Você está conseguindo entender, queridos? Isso eu aprendi. Na verdade, eu só estou relembrando a você o que a gente conversou aqui na semana passada, para você não esquecer. E muito mais que lembrar, porque só lembrar também não ajuda muito. Pastor, eu lembro uma mensagem que o senhor pregou há 4 semanas. Glória a Deus. A minha pergunta para você é a seguinte, o que você tem praticado? É assim. É assim que funciona. O que a Bíblia diz? Bem-aventurado aqueles que ouvem as minhas palavras, não é assim? Mais bem-aventurado ainda aquele que ouve e pratica. Não basta só ouvir e guardar. Tem que ouvir, guardar e colocar em prática o negócio. Aí a coisa funciona. Aí o negócio começa a andar. Você está conseguindo compreender? Mas vamos seguir aqui, queridos, porque eu quero conversar com você. Verso 4, que diz assim, por favor, Cris. Não vou me alongar não, tá? Verso 4. Você pode ler comigo para você dar uma despertada? No 3, a gente lê junto, todo mundo? Pode ser? 1, 2, 3. Mas Jesus lhe respondeu. Aleluia. Olha aqui para mim, queridos. Qual foi a resposta de Jesus para o diabo, hein? Mas Jesus respondeu. Lê para mim o que está ali. Mas Jesus respondeu. Está? Sabe o que eu aprendo, queridos?
que num embate contra o diabo, uma das características que eu preciso ter para ser vencedor, eu preciso saber o que está escrito. Aonde? No jornal. Sim ou não? Eu preciso saber o que está escrito nos livros de autoajuda. É isso? Nos livros de filosofia. É isso? Eu preciso saber o que está escrito aonde? Aonde, igreja? Na Bíblia, na palavra. Eu preciso saber o que está escrito. Você está conseguindo entender? A Bíblia compara a própria Bíblia, a palavra, ao que é uma espada. Não é assim? Quando Paulo fala lá do soldado em Efésios, ele fala que a espada é a palavra. Sim ou não? Agora olha aqui para mim. Um camarada que não sabe manejar bem uma espada, o que pode acontecer com ele? Ao invés de ele acertar o inimigo, pode se machucar ele mesmo. Porque não sabe manejar. Você está conseguindo entender? Então você precisa saber o que está escrito. Agora eu vou fazer uma pergunta que parece extremamente idiota, me permita a expressão, mas eu sei que você vai entender. Para eu saber o que está escrito, eu preciso... É isso aí, igreja. Para eu saber o que está escrito, eu preciso ler. Não precisa me responder, vou perguntar só para você responder para você mesmo. O que é que você leu da palavra hoje? O que é que você leu? Ouça um burburinho no auditório. É para pensar mesmo. Porque se Jesus, que era Jesus, ao ser confrontado pelo diabo ali, porque a Bíblia diz que o diabo apresentou para ele o quê? A palavra, querido. É por isso que tem uma meia dúzia de crentes no nosso meio aí, que se pegar um testemunha de Jeová ali fora, vai ficar cheio de dúvidas. Porque os camaradas, ele tem eu costumo dizer que eles têm os versículos tudo em cadeia, sabe? É um que casa com outro, que casa com outro, que casa com outro. Se você consegue quebrar essa cadeia, dá problema para eles, deixa eles meio enrolado. Mas o problema todo é esse, é que eles são articulados no negócio. Se você tiver mais para lá do que para cá, daqui a pouco está achando que o céu vai ser aqui mesmo e outras coisas do tipo. Vai ficar com dúvida porque na verdade não sabe ou não tem certeza, não tem convicção do que está escrito. Você consegue entender? Querido, eu estou tomando esse tempo todo aqui falando de uma infinidade de coisas para dizer para mim e para você que nós precisamos separar tempo para ler a Bíblia. Nós precisamos separar tempo para ler a palavra para que saibamos o que está escrito. Porque senão você corre o risco de numa batalha você ter problemas. Você tem que saber o que está escrito. Vou dar um exemplo, você passa um problema na sua casa, na sua família, e você percebe que o problema é espiritual. Você sabe que na palavra tem promessas para a tua família? Você sabia disso? Alguém pode me dizer uma promessa para a família que tem na Bíblia? Pastor, agora o senhor pediu demais, pastor. Uma que está no livro de Atos, muito conhecida. Já deu a dica aí. Estou vendo só algumas. Vou te ajudar, tá? Paulo disse para um camarada dentro da cadeia, o cara que se ajoelhou diante dele, um carcereiro. O que foi que ele falou para o carcereiro mesmo, que eu já esqueci, hein? O carcereiro perguntou, o que eu faço para ser salvo? Aí Paulo disse para ele assim, olha só, você tem que se matricular na classe de batismo do pastor Carlos Eufrásio, na Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. 6 meses depois, você é batizado. Aí você vai ter o nome escrito no hall de membros da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Aí mais 6 meses depois, você vai passar por um concílio para ver se o teu nome pode ser escrito no livro da vida. Foi isso que Paulo falou para ele. Paulo disse o que para ele? Crê
e serás salvo. Aí, promessa para a família. Essa promessa é para quem, igreja? Fala assim, para mim. É para mim. Você está conseguindo compreender? Agora, eu preciso saber o que está escrito. Você está conseguindo entender? É por isso que o diabo tem tirado muita coisa de muito crente aí, porque não sabe o que está escrito, querido. Não sabe nem que é teu, que Deus já te deu. Está registrado. E não é no cartório não, é na palavra. Você está conseguindo entender? Tem que saber o que está escrito. Agora, para saber o que está escrito, tem que ler. E para ler, tem que separar uma coisa que é extremamente difícil nos dias de hoje. Uma coisa chamada tempo. A gente sempre usa a mesma desculpa, né? Eu não tenho tempo. Somos extremamente ocupados, não é verdade, queridos? Mas para aquilo que nos interessa, de fato, nós não arrumamos tempo. Sim ou não? Aquela novela legal, a gente não arruma um tempinho para assistir, sim ou não? Aí fala assim, pastor, eu não gosto de novela não, os homens, né? E aquele futebol? A gente não arruma tempo para assistir? E olha que futebol é 45 mais 45, só aí já 1h30, não estou nem falando dos 15 minutos de intervalo, e também não estou nem te falando das prorrogações e dos pênaltis, se caso tiver. E a gente assiste tudo, sim ou não? Alguém deixa de assistir a prorrogação? Não, pastor, o jogo acabou empate, vai ter pênalti agora, mas não vou ver não, pastor, que eu vou ler a Bíblia agora. Eu vejo um crente fazer isso, eu vou cantar para ele, santo, santo, porque esse camarada é outro nível, né? Você está entendendo, querido? Separar tempo para ler, para sabermos o que está escrito, para quando estivermos diante das batalhas, porque todos nós passamos por elas, todos nós, precisamos saber o que está escrito. Mas vamos seguir aqui que eu já estou terminando, amém, queridos? Diz assim, mas Jesus lhe respondeu, está escrito. Depois ele continua dizendo o quê? O ser humano não viverá só de quê? De pão. Quando eu leio isso, queridos, eu entendo, eu acho que Jesus não era muito chegado a pão. Será que era isso que ele estava falando aqui? Não, Davidson? Não, né? Sabe o que Jesus estava ensinando para mim e para você aqui, queridos? Quando ele fala assim, o ser humano não vai viver só de pão. E quando ele fala aqui de pão, ele está falando de pão mesmo. Pãozinho, aquele pãozinho que faz na padaria, quentinho, sabe? Que tu corta no meio, passa uma manteiguinha, derrete e tal, né? Pedrinho fez até uma carinha ali, né, Pedrinho? Já até visualizou o pãozinho francês rodando assim. É assim, querido, ele está falando desse pão. Que nós, ou do alimento humano, vamos dizer assim, natural. Mas quando ele fala isso aqui para o diabo, na verdade ele está falando para o diabo, mas que serve para mim e para você também. Sabe o que a Bíblia me ensina? Sabe qual é a leitura que eu faço quando eu leio esse versículo? Que nós, queridos, não podemos nos preocupar só em alimentar o nosso corpo. Que nós tenhamos, com a nossa alma, com o nosso espírito, a mesma preocupação que nós temos com o nosso corpo. É por isso que, se não me engano, o apóstolo Pedro, ele diz assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Queridos, olha para mim, como é que uma criança recém-nascida com fome ela faz, hein? Quando ela chora? Chora baixinho, né? Com charme, né? É assim que a criança chora quando está com fome? Como é que ela faz? Abre o berreiro com toda a força que tem nos pulmões, sim ou não? Olha só a comparação que a Bíblia está fazendo, queridos. Dizendo que é assim que eu e você devemos desejar, que o leite espiritual que está falando aqui é a palavra. Que é esse leite que vai nos dar, proporcionar, melhor dizendo, crescimento. Mas nós só estamos preocupados em alimentar o quê? Encher o bucho, como o pessoal fala, né? E o que Jesus está falando para o diabo, e serve para mim e para você.
Não se preocupe só em encher o seu bucho. Claro que é natural. Nós somos seres humanos e a gente gosta. Quem não gosta de comer? Eu vou confessar para os irmãos, já falei inúmeras vezes isso aqui. Eu gosto, querido. Eu gosto de comer um negocinho, rapaz. Eu gosto de um negócio e eu tenho que tomar cuidado que eu gosto muito de doce. Né, Niltinho? Gosto muito de doce. Niltinho gosta muito de doce não, né, Niltinho? Gosta não, né? Eu estou sabendo, Niltinho. Já me caguetaram. Eu gosto de doce, queridos. Tem que tomar cuidado com isso. Acaba de comer em casa, vem logo. Cara, tem nada para sobremesa, não? E não é só eu, não. A gangue lá em casa toda assim, né? É bom, queridos, é gostoso. E Jesus gostava. Você pode ver que Jesus, geralmente, quando parava com a galera, ele fazia o quê? Quando não tinha nada, ele providenciava. Não tinha nada. Pedro, pesca aí, vai lá, Pedro. Pega lá, vai ter um peixinho para nós comer aqui, rapidinho. Multiplicou o quê? Pães, né? Jesus gostava de comer também, gostava de fartura, não era um pouquinho, não. Mas aqui ele está ensinando que não é só isso, queridos. Da mesma forma que nos preocupamos em alimentar o nosso corpo, precisamos nos preocupar em alimentar a nossa alma. Quem aqui fez mais de uma refeição hoje? Levanta a mão. Você que fez mais de uma. Mais de duas. Mais de três. Mais de quatro. Quatro. Quem fez quatro? 4 refeições. Levanta a mão aí. Davidson, se eu perguntar 5, tu vai levantar a mão também, varão? Jesus da glória. Também. Então vai, né? Olha só. Em média, 3 a 4 refeições para nós alimentarmos o nosso corpo. Sim ou não? Levanta a mão, você que leu a Bíblia hoje mais de uma vez. Percebe como é que o negócio está desequilibrado? Percebe como é que o negócio não está igual? A gente precisa pedir a Deus que Ele nos dê essa mesma fome pela palavra. Exemplo, tem pessoas que quando estão com fome, elas ficam irritadas. Não é assim? Tem gente com fome que fica irritado. Fica nervoso. Não é verdade? Tem uns que ficam ansiosos. A gente tem que pedir a Deus para dar isso na gente com relação à palavra. Senhor, quando eu ficar sem ler a palavra, me faz ficar ansioso até eu conseguir. Porque quando a gente está com fome, enquanto a gente não come, não resolve, não é assim? Vamos pedir a Deus para fazer isso com a gente no lado espiritual, querido. Porque é isso que a Bíblia diz quando Pedro fala: desejai o leite, para que você, através desse leite, você obtenha o quê? Crescimento, queridos. E é automaticamente uma coisa leva a outra. Se nós nos alimentamos, espiritualmente falando, tá? Que a mesma coisa funciona como no físico. Se nos alimentamos espiritualmente, nós vamos ficando o quê? Uma criança, quando se alimenta direitinho, vai ficando o quê? Vai crescendo. Estava vendo um dia desse a neta do Ivanildo, uma foto dela. Caraca, a menina tá... Falei, Jesus, bênção, glória a Deus, né? Bênção pura. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Quando nos alimentamos, a gente vai ficando o quê? Mais robusto, mais o quê? Resistente. A criança, quando está começando a andar, não é assim? A criança está começando a andar, os primeiros passos, se você dá um empurrãozinho só, você derruba ela, não é verdade? Agora, quando ela vai firmando os passos, você dá um empurrãozinho, ela pode até, mas não cai. Já não cai mais com tanta facilidade, por quê? Porque está adquirindo o quê? Resistência através do alimento, queridos. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. À medida que nos alimentando, vamos nos fortalecendo. À medida que nos fortalecemos, vamos ficando mais resistentes aos empurrões, aos esbarrões que sofremos. Já não caímos mais com facilidade. À medida que nos alimentamos, vamos nos fortalecendo e vamos crescendo, queridos. É por isso que, lamentavelmente, no nosso meio tem um montão de crente que não cresce, porque não se alimenta. E aí você tem que lidar com crentes meninos, me perdoe a expressão, mas essa é a real. Crentes meninos, crentes imaturos.
E aí, por conta desses imaturos, muitas vezes, a gente já era para estar lá na frente, mas por causa dessa meia dúzia de imaturos, a gente ainda está aqui para não abandoná-los. Para não deixá-los no meio do caminho, porque não é assim que funciona. Temos que fazer igual Jacó. Você lembra de Jacó? Quando ele foi se encontrar com o irmão Esaú, ele se encontrou com Esaú falou, vem com a gente. Jacó falou, não, cara, eu não posso ir com você, não posso acompanhar o passo de vocês, não. Esaú, até onde eu sei, estava com homens, só homens na comitiva. Jacó não, Jacó tinha gente de idade, tinha criança, tinha animais. E Jacó falou isso, cara, os animais, as pessoas de idade, as crianças, eu não posso correr, eu tenho que ir devagar por causa deles. Queridos, é a mesma coisa. Muitas vezes temos que andar a passos de tartaruga, porque estamos levando um monte de crianças. Você está conseguindo entender? Precisamos nos alimentar, queridos. Precisamos nos alimentar da palavra. E amados, eu sei que você já ouviu isso 500 vezes. Você tem um projeto aqui, pastor Luiz Almeida, o pastor Carlos sempre fala aqui, que não tem outro objetivo senão de incentivar você, eu tenho certeza disso pelo que eu conheço dele. Incentivar você a ler a palavra. E através da leitura da palavra, levar você a praticar a palavra. E através da prática da palavra, levar você a ter o nome do projeto: vida com Deus. Você está conseguindo entender? Mas a gente não tem tempo, né, queridos? Nós estamos muito ocupados, nós estamos muito atarefados. Nossa agenda está sempre muito cheia. Ah, pastor, eu leio. Já falei isso aqui, queridos. Eu leio, pastor, eu leio a Bíblia todo dia na hora de dormir. Duvido. Me perdoe, tá, queridos? Não estou aqui dizendo que a sua leitura não vale, não é isso não, tá? Ah, pastor, eu leio na hora de dormir. Querido, não lê. Sabe por que não lê? Na hora de dormir. Como o próprio nome já diz, é hora de quê? Hora de dormir. É hora de dormir. Você vai ler. Mas Jesus respondeu, está escrito. O homem já não sabe nem o que leu. Tem que voltar ao mesmo versículo. Porque é assim que funciona. Ler com som, queridos, até para ver televisão. Eu estou assistindo um filme, vou ser sincero para os irmãos. Já tem uns 3 dias, Nilton, que eu estou tentando acabar o filme e não consigo, porque minha esposa vai dormir, eu fico vendo o filme. Eu cochilo. Eu já voltei o filme umas 5 vezes, não consigo terminar. Imagina lendo a Bíblia. Você vai dormir. Então, meu querido, minha querida, a palavra de Deus para mim e para você nessa noite, separa um tempo, mas um tempo, como diz um amigo meu, né? Um tempo de qualidade. Porque muitas vezes, não estou generalizando não, tá? Mas muitas vezes, como na maioria das vezes, quando deixamos para fazer no final do dia, sabe qual é a impressão que dá? Não estou dizendo que é isso não, tá? Mas sabe o que parece? Que nós estamos separando para Deus o resto. Restinho do meu dia, o que sobrou, sabe? Finalzinho, sabe, Jorge? Aquela raspinha do tacho, né? Vou dar isso para Deus. Se Ele quiser, se não quiser também. Muitas vezes fazemos assim como se Deus fosse prejudicado, né? Quando não nos relacionamos com Ele, queridos, os únicos prejudicados somos nós. Ele não perde nada. Você está conseguindo entender? Foi isso que Jesus ensinou para a gente aqui. Está escrito. Você precisa saber o que está escrito. Porque você precisa alimentar a sua alma, o seu espírito, da mesma forma como você se preocupa em alimentar o seu corpo. Essa é a lição que Deus quer deixar para mim e para você nessa noite. Amém, queridos? Eu vou convidar o pessoal do louvor para vir aqui à frente, por favor. Nós vamos encerrar. Tem umas coisinhas legais aqui para a gente falar nos nossos próximos encontros. Agora eu quero convidar você para ficar de pé. Amém? Queria convidar você para ficar de pé. Vai ficar o Davidson vai começar ali no piano ali bem baixinho, tá bom, meu querido? Todos de pé, por favor. A não sei que você não possa ficar de pé. Irmã Carminha, fique à vontade, minha querida. Não tem problema nenhum. Meu amigo Leonardo também. Eu sei das limitações do irmão. Fique à vontade. Se você não pode, não tem problema nenhum. Se tiver alguém com problema nas pernas, aí a gente ora. Jesus vai curar agora.
Amém? Quero convidar você a fechar seus olhos. Baixa a sua cabeça. Feche seus olhos. Ninguém vai olhar para o lado. Mas a gente falou aqui sobre se alimentar, né? Para se fortalecer, né? Quem sabe nessa noite no nosso meio tem alguém que tem se sentido fraco, debilitado. Pensa aí quando você não se alimenta ou passa um dia sem comer por algum motivo, né? No final do dia, além de estar com fome, você está meio fraco, né? Tem pessoa que tem até vertigem, chega até a desmaiar por causa da falta do alimento. Quem sabe espiritualmente falando, tem alguém que está se sentindo assim nessa noite aqui. Pastor, eu tenho andado assim, pastor, meio fraco, me sentindo meio debilitado, meio desanimado, pastor. Queridos, isso é normal, acontece com todo mundo. Acontece comigo. Acontece comigo. Não posso dizer o mesmo do pastor Luiz Almeida, do pastor Carlos, embora são seres humanos iguais a nós, mas eu estou falando de mim. Eu também tenho momentos que eu me sinto assim, meio fraco, meio desanimado, meio debilitado. Não é verdade, Sandra? Cabecinhas baixas, olhos fechados. Você que tem se sentido assim, que gostaria que nós orássemos por você. Não vou nem pedir para você sair do seu lugar, não. Onde você estiver, só levanta a sua mão assim que eu quero orar por você. Pastor, ora por mim. Tenho me sentido assim, pastor, meio fraco. Mantenha sua mão erguida, eu vou orar por você, mas vou te dar uma orientação como se eu fosse um médico. Se você for no médico, humanamente falando, você fala para ele: doutor, eu estou me sentindo meio fraco. Muito provavelmente a primeira pergunta que ele vai fazer para você: você tem se alimentado direito? Mantenha sua mão erguida. E a pergunta você já entendeu. Você tem se alimentado direito? Se não tem, busca melhorar a qualidade do seu alimento. Busca melhorar. Você vai ver que o fortalecimento ele vem automaticamente. Muito provavelmente você não vai se tornar uma super crente, um super crente, mas vai estar mais resistente aos empurrões da vida. Lembra que a gente falou aqui? Então mantenha sua mão erguida que eu quero orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, aí estão os teus filhos, Senhor. Porque às vezes é exatamente assim que nós nos sentimos: fracos, debilitados, com extrema dificuldade muitas vezes para fazer coisas tão simples, Senhor. Pai, em nome de Jesus, se essa fraqueza é a falta do alimento, Senhor, que nós possamos nos organizar, porque a mesa já está posta, Senhor. Aleluia. O Senhor tem à nossa disposição um verdadeiro banquete. Oh, aleluia, porque é isso que acontece quando abrimos a Tua palavra, Senhor. A sede da nossa alma é dessedentada, a fome da nossa alma é saciada, a fraqueza vira força, porque não há alimento mais nutritivo do que a Tua palavra. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Cada um do seu jeito, no seu tempo, na sua forma, mas que possamos separar tempo para assentarmos à mesa contigo e nos alimentarmos do teu banquete, Senhor. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas agendas tão disputadas, a separarmos um tempo de qualidade para oferecermos ao Senhor, e assim sermos fortalecidos pelos nutrientes que só provém do Senhor e da Tua palavra. É no nome de Jesus que oramos
e é no nome de Jesus que agradecemos. E todo o povo de Deus receba e diga amém. Faz assim com a sua mão agora, que eu quero te abençoar em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio de separarmos alguns minutos para conversarmos um pouquinho sobre o Senhor, sobre as tuas coisas, sobre a tua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, se conosco ainda no restante dessa noite, no restante da nossa semana, dê-nos, Senhor Deus, no restante de semana abençoado na tua presença. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Filho, e que as doces e incomparáveis consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. E todo o povo de Deus receba e diga amém. Aplauda ao Senhor.